Alô, 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 alô. Oi, estou. Obrigado. Obrigado a aqueles que vão estar com nós. Obrigado àqueles que vão estar no bate-papo. Obrigado àqueles que vão estar posteriormente entrando. E obrigado àqueles que vão nos assistir depois do término dessa live. Ela vai ficar aqui, plantada aqui no canal Marcos Mestre 1. E de especial é para o 5º canal do Marcos Mestre. Tá certo? Canal esse que eu abro hoje, não é? Não é na live, na verdade. Então eu vou estrear com essa live aqui. Essa live aqui eu vou falar. E a minha estreia no canal 5. Quero dizer muito obrigado. Que vão estar comigo, que estarão sempre. Esse canal 5, que é o 5º canal do Marcos Mestre, né? Na verdade, tem mais 2 perdidos por aí que eu não sei onde anda. Eu perdi a senha, né? Então, esse aqui é o 5º canal. E esse canal eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar para as pessoas o que não deve fazer. Não é? Como vai ser. Então, para me chegar agora até esse patamar que eu me encontro, muitos erros cometi, não é? Tanto no trabalho, como na demonstração, como no falar, não é? Como não colocar determinadas músicas, né? E todos os erros que eu cometi até aqui então, o mais importante de tudo. Porque, na verdade, eu só vim errando para poder chegar ao acerto. E assim vai processando a vida toda, não é? Elas saibam, e que será também uma novidade, né, na YouTube, que vai ser o único canal, né, que vai mostrar os erros da própria pessoa, né, que sou eu mesmo. Então aí eu vou mostrar os erros que eu cometi, não é? Acompanhar, tá certo? Mesmo porque a habilidade de cada um pertence a cada qual. De forma que não podemos copiar tudo aquilo que a pessoa faz, porque às vezes, ou não sempre, né? Cada um tem o seu individual. De forma que eu quero mostrar para todos, não é? Nesse canal, as formas que nós tentamos fazer várias vezes, não é? Para se conseguir um empenho. A luta foi bem grande. Na verdade, eu acho que é bem importante que as pessoas tenham conhecimento disso aí. Dos erros, né, que a gente comete, das dificuldades que a gente passa para conseguir chegar a um patamar um pouquinho melhor, né? Pois bem, então eu vou mostrar aqui para iniciar esse canal que se chama Vídeos Errados. Esse é o nome do canal, vai ser próspero e acredito que vai ajudar aí o planeta Terra. Vídeos errados, não é? Aí, ó. É o 5º canal do Marcos Mestre, tá? Vídeos errados, né? Vou acostumar com esse nome aí. Tudo isso foi planejado hoje. Tudo isso foi esse canal hoje. E eu quero estrear esse canal ainda hoje, daqui a pouco, né? Se Deus quiser. Então eu vou fazer essa live aqui, eu vou colar ela, vou levar para lá. E os 4 canais que eu tenho, não é? Hoje está aí retirando, né? Retirando assim, em termos, né? Copiando aqueles vídeos que deram mais comentário, aqueles que deram muitos não, né? Que vai ser importante agora,
eu fico muito grato agora pelos maldosos, né? Que a gente chama de maldosos, mas nessa hora vai ajudar eu a fazer uma coisa inédita aqui na YouTube. Vai ser o único canal, né, que vai mostrar o próprio erro da própria pessoa. Eu faço questão de frisar, né? Vivendo, aprendendo, aprendendo sempre, não é? Sempre melhorando aquilo que sabe. Quer dizer, vamos ser um eterno aprendiz. Tá certo? Vamos lá para o vídeo? Vamos lá. Eu vou pedir meu muito obrigado aí, dar um abraço, né? Um abraço a todos os amigos do Marcos Mestre. Conheça esse canal. Não é? Dá sua opinião, dá seu comentário. É mais um do Marcos Mestre. Vamos lá. Então, preciso de todos os meus amigos aí para conhecer esse canal, tá certo? Mas porque, né? Preciso também que eles se inscrevam, não é? E aperte o sininho, né? Não esqueça de apertar o sininho, porque lá vai estar os vídeos do Marcos Messi, os vídeos que deu mais trabalho, né? Aqueles vídeos que eu tive mais dificuldade de executar, aqueles que ainda não consegui ainda aprimorar ainda por motivos de tempos, óbvio, né? Por motivos de tempo e de ter chegado a hora de eu ter, assim, aprimorado o trabalho, né? Então, de qualquer forma, é uma caminhada, né? É uma caminhada que eu fiz, que eu errei muito. Então, com meus erros, eu quero ver se eu consigo ajudar alguém, tá certo? Esse é meu planejamento. Falou? Vamos lá. Deixa eu ver o que eu faço com nós aqui agora. Quem está aí no bate-papo, eu vou estar dando uma olhadinha agora. Deixa eu me ver aqui, deixa eu só compartilhar, né? Agora que eu aprendi a compartilhar, e vou fazendo aos poucos o meu trabalho, tá certo? Que Deus me deu a missão. Vamos lá. Aqui. Obrigado àqueles que estão aí no bate-papo. Obrigado àqueles que vão chegar. E obrigado àqueles que vão me ouvir e me assistir posteriormente após a maravilhosa live que eu estou fazendo para o meu 5º canal. Vídeos errados. Marcos Mestre, certo? Então, aqui estou, né? Vamos ver aqui. Vamos fazer aqui. Primeira coisa, eu quero apresentar, não é o canal. Como vocês podem observar, né? Quero dizer, né, para quem quiser aí, para o canal é rapidinho também, né? Para quem entende, minha filha que montou aí rapidinho, ela montou e deixou assim, né? Mas tem outras coisas que nós já colocamos aí. Aqui, por exemplo, tem um símbolo de um cavalo, né? Então, o meu símbolo nesse canal vai ser um burro, né? Porque eu fui burro, assim, em termos, né? Em termos alegrativos, né? Um termo assim que eu coloquei um burro aí de como se diz, de identificação, né? Do vídeo, um burro, para que todo mundo possa ver o burro e lembrar, né? Os vídeos errados estão tudo aqui, tá certo? Esse é o canal, não tenho nada ainda, né? Vou estrear ele daqui a pouco, ainda hoje eu vou estrear ele com essa live maravilhosa que eu estou fazendo. Então eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver. Primeiro, eu vou mostrar o vídeo meu, não é? Espera aí. Espera um pouquinho. Primeiro eu tenho que pôr um bate-papo, não é? Obrigado àqueles que estão comigo e àqueles que ficarão e àqueles que me ouvirão. Muito obrigado. Se inscreva nos 5 canais, né? Agora é 5 canais. Se inscreva nos 5 canais.
Tá? Se inscreva nos 5 canais, né? Agora temos aí os vídeos errados, tá certo? É o primeiro da YouTube que vai aparecer aí, não é? Vídeos errados. Deixa eu abrir aqui, peraí, vamos devagar. Tem que abrir, né? Vamos lá. Vai abrir. Você não passa para cima, vamos ver. Pegou sozinho. Né? Isso é aqui, o canal é errado. Vídeo de errado. Então, isso não vai estar certo. Vamos seguir. Então, aqui está o bate-papo. Queria afinar um pouquinho aí, né? Não dá tempo ao tempo. Sim, aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar. Então, aí, primeiro tem que ser o meu. Os meus amigos aqui, deixa eu ver. Calma, gente. Não é? Há tempo e há momento. Então, deixa eu escrever para vocês aqui, calma aí. Porque essa live aqui é estudado, maior critério. Está meio lenta a minha internet aqui, mas vamos lá. Deixa eu escrever por aqui porque eu sou mais bom. Aqui, estou, né, escrevendo, como vocês veem, tá pulando, né? Mas, tá bom? Não vou nem escrever mais porque tá ruim, né? Mas alguma coisa assim tá. Vou mandar aqui para meus amigos, minhas amigas. Obrigado a você que está comigo agora. Muito obrigado. Poderoso do Marcos Mestre. Chegando agora. Eu estou meio com dificuldade aqui na. A minha internet não está firme ainda, né? Mas vai ficar. Vamos lá. Dizer que eu vou. Aqui, deixa eu abaixar aqui. Abaixar aqui para não atrapalhar, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui o vídeo, ó. Vou mostrar para vocês logo de cara. Esse vídeo aqui, ó, é como nós estamos fazendo hoje, né? Como o Marcos Messi fez, ó. E só 3 deslinks, né? Que na verdade, os deslinks que dão, né? Curta aí no canal, aí, por eles serem aí na forma de ser, e a gente pega eles aí. Então, esses deslinks que às vezes aparecem
assim, ó, como se vingar de nós, mais, falar mais nada no canal, então fazer isso aí, tá certo? 46 a favor, ó, 5.113 visualizações. Vídeo aqui que foi quando eu... Aí, ó, 25 de junho, 7. Então, assim é que eu estou trabalhando hoje. É uma parte do trabalho, né? Porque, na verdade, tem mais obrigações que eu faço. Vocês aí, para poder criar canal. É o novo canal quinto do Marcos Messi aí. Vamos ver esse canal. Vídeos errados. Como vai ser esse canal? Esse canal vai se comportar da seguinte maneira. Como para ter 8 mil vídeos, né? Então, muitos vídeos que eu tenho, a parte, né, vamos dizer assim, expressiva, porque na verdade pode ser tudo sucesso. Porque se fosse tudo sucesso, eu estaria mais que mais famoso que o pulo do gato, não é verdade? O JR, uma seita da construção, né? Então quer dizer que de forma que muitos vídeos aí eu tive dificuldade, foi no começo do canal, né? Então, dificuldade para filmar, como eu já disse, dificuldade para trabalhar. Então eu quero passar nesse canal aí tudo aquilo que foi difícil para mim, tá certo? E venha assistir, então tem uma base que não pode fazer assim. Não pode fazer assim de jeito nenhum. Então, vamos lá. Aqui, ó, o que eu escolhi para batizar esse canal, certo? O canal é Vídeos Errados. É o quinto canal do Marcos Messi, tá certo? Vamos lá. Então vamos falar um pouco desse canal. O vídeo, né? É do canal Marcos Mestre aqui, ó. Como vocês podem ver, é um vídeo antigo. E a série, tá vendo? 2012, isso quer dizer, na verdade, eu comecei o canal em 2011. 2012 estava gateando ainda e foi uma época difícil, né, para quem começou. Porque o YouTube, na verdade, tinha pouco tempo já. Tinha pouco tempo, então era mais difícil do que hoje. Hoje não, hoje você posta no instante você fica conhecido, tá mais fácil, não é? O povo está mais habituado a... Tá certo? Então, em 2012, eu não tinha preparo, tá bom? Eu não tinha preparo nenhum, então eu fiz um vídeo que, pra mim, não expliquei nada, não ensinei nada, né? Então hoje eu vejo esses vídeos aí, vejo porque tá aqui 7-1, aí eu concordo, né? 7-1 aqui, ó. Tá certo? Esse 1 aqui é até meu, ó. Posso até tirar ele aqui, ó, pra vocês verem que é meu, ó. Tá vendo? Ó. Vou pôr aqui pra não ficar sozinho, né? Pra não ficar feio demais. Mas esse 1 é meu, quer dizer, tá 7-0 aí, tá certo? Apesar que são poucos negativos, não são muitos não, né? De 9.916 visualizações, né? Então, referente não é muita coisa, mas para mim hoje, que tenho a plena consciência de que é fazer um passo a passo, não é? O vídeo aqui, para mim, hoje, foi perdido, não é? Tá ganhando algum cascalho com ele, alguma coisinha, né? Uma migalhinha aí de dólar, né? Mas em vários países, né? Os países até deveria até demonstrar isso aí, mas aqui nessa minha tela eu não vou conseguir só na outra, então não vou envolver muita coisa, não é? Então aqui, ó, vamos só dar uma passada aqui, não é? Ó, realmente, porque que esse vídeo não prestou, né? E vocês não devem fazer assim, no Discord. Bora que aqueles que estão ouvindo nós por fora do bate-papo, já está vendo até um vídeo aí, qual é que é, né? Que é uma porcaria mesmo, isso que é verdade. Domênico Lima. Muito obrigado, Domênico Lima, você ajudou nós com o seu comentário aí, né? E eu estarei aí te enviando essa live aí e agradecendo você no dia de hoje,
tá bom? Você, há 3 anos atrás, vou pegar um positivo para ele aqui, ó. Já saber que o Marcos Mestre já viu ele aqui, ó. Tá certo? Já agradecendo ele aqui, tá aqui embaixo também. Tá certo? Ó, vamos lá para o comentário do Domênico Lima. Que não valeu nada, né? Vamos lá, que é meu mesmo. Tem que ser elastomérico, pois esse tipo de produto, após um tempo, com o sol racha. Era o que acontecia comigo. Aí comprei esse Renove e nunca mais deu problema. Ele está fazendo propaganda do Renove, né? E está dizendo que esse produto que eu usei não é bom. Vamos ver lá depois no vídeo, né? Não, eu creio que eu não usei lá nada, né? Não, creio que nada mostrei. Mas vamos lá. Igual usei Renove impermeabilizante e elastomérico. O único que resolveu. Vamos ver o vídeo daqui a pouco, vamos comentar. Obrigado. Aí eu respondi, né? Doutor, estamos dando ao mundo, estamos ajudando o mundo e que todo mundo siga o exemplo brasileiro e paz na terra, vontade, saúde, prosperidade em nossas vidas. Obrigado. Estamos todos nós com Deus e para o mundo que nos acessa. Aqui para mim mesmo, né? Ah, é o início da... Estou respondendo para o de baixo aqui, ó. Nilson na Zona Leste. Por sua atenção de ajudar as pessoas, isso aí, vamos somar, nunca mais diminuir. Abraços, Marcos. Fique com Deus. Conversou comigo aqui, tá vendo? Vou até aproveitar o ensejo, né? Comentar e mandar essa live para esses meus amigos. Aí ele tá aqui de novo. Eu já vou de lembrar eles, né? Que graças a essas pessoas aí de 3, 4 anos atrás, ó, nome, hoje tem 5 canais, né? Então eu quero infinito mesmo aí, estudo, né, deles aí, eu quero agradecê-lo e levar essa live para cada um aqui desse comentário. Tá certo? Vamos lá. Aqui embaixo ele disse, né? Boa sorte para você, amigo. Desculpe se fui grosso. Fica na paz de Deus. Se quiser bater um papo, depois mando um e-mail. Abraço, amigo. Tudo de bom para você, né? Porque ele entrou no meu canal com uma certa agressividade, não é na época, né? Mas a gente considerou e nós estamos aqui fazendo a paz, né? Pelo que eu estou lendo. Cansei. Não. Eu cansei na obra. Como servente de pedreiro. Fui substituído hoje. Sou técnico em edificações e tecnólogo de edifícios. Então, ô Nisso Jornal, se tiver alguns vídeos aí, vamos ver aí, não é? Dos 4 mestres, seus amigos, certo? Pode fazer parte desse canal e mandar um vídeo para nós, certo? Tô até convidando, se tiver algum vídeo aí para mostrar, não é? Vamos ver aí no seu canal, não sei, faz 4 anos, né? Se é alguma coisa desse nível. Alô? Seja bem-vindo aqui no nosso canal. O Top Flex é muito bom, mas não indico para lajes. Bom, o único impermeabilizante que eu usei até hoje, assim, fora açúcar, né? Fora cola, né? Foi o Vega Top Flex. Tá certo? Eu já recomendo porque eu já usei há décadas, né? E nunca me deu problema. O Flex, principalmente, que custa aí seus R$ 150 uma caixa de 18 quilos, né? Agora inventaram aí um Vegatop aí que, pelo amor de Deus, né, Vegatop? Pô, vamos ver aquilo lá, né, mano? Mas também atenção, aquele lá que vocês fizeram a base de água lá, na verdade eu usei... Não, né? Esse mais novo aí que vocês fizeram aí da Vedacity aí. Esse Flex aí antigo aí é show de bola. Top de linha, sempre usei, nunca me causou problema, né? Top Flex,
caixa com 18 quilos, né? 18 quilos. Agora ela inventou uma de 13 quilos aí, né? Para menos quantidade, mas o que acontece? Não foi tão boa, né? Não foi legal, não. Mas recomendo, ver a Top Flex, caixa de 18 quilos, sim, tá? Vamos lá. Eu quero ver a Top aí, deu uma reflexada aí nessa base de água aí, que eu não gostei muito, não. Tá? Estamos aqui com... Deixa eu ver se esse barulhinho aqui, né? Então vamos lá. Revestimento polimérico flexível à base de acrílico, alta aderência, impermeabilizante, indicado para impermeabilizar caixas, água, piscina e raio nos depósitos, né? Eu acho que para mim, na minha opinião, todo impermeabilizante para impermeabilizar e agregar e entrar, penetrar, né? Fazer parte da alvenaria, tem que ser a base de água, na minha opinião, é a opinião que eu tenho, né? Como uma pessoa que vive fazendo concertos aí de vazamentos de trabalhos que deram problema de rachaduras, né? E umidade e filtrações. Então eu acho que a base de água é o ideal. Não pode ser a base de solvente de forma nenhuma. Porque ele vira uma capa em cima e ele não cola. Ele vai até impermeabilizar, mas se ela furar, já era. Né? Entra a água na laje toda, porque ela vai estar solta. Ela não tem agregamento na alvenaria. Isso aí é o que eu faço, é mais... maior parte de impermeabilização que eu faço é assim que eu resolvo, né? Com produtos à base de água. Dá um bonitinho aqui pro meu amigo aqui. Deixa eu subir aqui mais. Isso aqui, gente, é só a polêmica dessa impermeabilização. Eu nem fiz a impermeabilização nesse trabalho aí, tá certo? Surge o comentário, né? O produto da Vedacity liga para o departamento técnico. Lá eles têm informa melhor o produto, conforme for a situação. Nilson na leste, né? Na zona leste deve ser Itaquera, eu sou da zona leste também. Eu nasci na Vila Formosa, né? Aqui na zona leste de São Paulo. Morei toda a minha juventude, até metade da minha vida aí na zona leste, tá certo? Então eu quero informar que cada um tem o seu trabalho e sua forma de executar o seu trabalho, tá certo? Na minha opinião, até hoje, né? 4 anos atrás, ó, a gente já conversou sobre isso. Hoje eu continuo afirmando. A base de água, né? Ela tem uma exclusividade no meu trabalho, nunca deu problema. Então, para mim, a base de água é a melhor coisa. É a razão do porquê, tá certo? Então, aqui nesse comentário aqui, ó, vou até frisar, ó, mestre, esse tipo de impermeabilização não pode ficar exposto aos raios ultravioletas e sol. Onde vai ser o caminho da água e laje, se usa a manta asfáltica ou membranas acrílicas, spray e tal, né? Um abraço. Então, aí até concordo, né? Mas só que eu o aderimento, né? Eu creio que eu faria assim, ó. Vou mostrar para você como eu faria. Eu vou falar, né? Então, eu usaria o Vedatop, passaria o Vedatop Flex, que é a base de água primeiro, tá certo? E se quiser cobrir ele, poderia pintar, para proteger, poderia passar, dependendo do lugar, né? Cimento cola por cima para proteger o Vedatop Flex, né? Caixa de 18 litros, a base de água, base de solvente, né? Não é solvente, é base de água. A base de água o Vedatop Flex, porque na verdade ele vem um leite, né? Não vamos confundir as coisas. Ele vem um tipo de leite dentro para misturar, né? Então a base de água, que mistura a água. Então essa base de água aí eu usei, eu não aprovei.
Você é baseado que eu fiz uma caixa aí de 13 quilos aí, para vender mais barato, para ter menos quantidade, para não desperdiçar e tudo mais. Mas como ele mudou a fórmula, essa fórmula de agora que usa água aí, eu não gostei que põe a água, né? Agora, o antigo que tem o, o componente A e o B, né? Que é o leite, aquele sim, eu sempre usei, nunca me deu problema. Agora, se você quer proteger realmente mais uma camada com essa impermeabilização plastificada, né? Vai se tornar uma capa de plástico por cima, então sim, aí pode proteger, passar esse a base de solvente, que ele vai fazer uma película de plástico em cima, né? O que eu posso dizer também é que não há nada, né, teste, não há nada, não há nada nesse mundo que não se acaba com o tempo, água e sol. Só muito difícil aí a pedra, né, natural aí eu posso dizer que ela não se acaba, mas em relação a produtos tirados da matéria e dissolvido e feito outro, qualquer outra coisa, eu acho que ele se acaba sim. Eu acho que todos eles se acabam sim. São uma coisa da natureza que não vão se acabar mais nunca. Então, qualquer produto que você passar, um plástico que você pôr, uma lona, ou até uma telha, né, transformada em produtos, né, que não seja da natureza, então elas não estão compatíveis não a ter durabilidade eterna, não. Ela vai ter o tempo dela e vai rachar, e até então todos os impermeabilizantes têm o seu tempo de durabilidade e o seu tempo de garantia, tá certo? Tamo junto. Vamos caminhar aí. Ele tá aqui embaixo, né? Você vê que ele conversava comigo bastante, agora ele sumiu, né? Ó, estava comigo bastante. Em 2012, né? 2012. Então aqui tem meus comentários, tá vendo? Não se estende muito. Agora ele vai ter bastante comentário, né? Vai virar uma polêmica esse vídeo aí. Aqui comentário sobre você vê, ó, outro produto, fazer propaganda não foi ideia, né, deles, mas quer dizer, a ideia era um comentário sobre o vídeo, né? Então as pessoas vão tendendo aí para outros lugares que não tem nada a ver com o vídeo. Mas tudo bem, mas não deixa de ser algo que seja compreensível, que seja admitido para um bom entendimento aí, uma boa ideia no relacionamento à civilização. Né? Deixa eu ver qual que é, estou curioso para saber. Se esse link que eu pus aqui, se foi eu, se não foi, desde 2012, né? Eu não sei o que eu fazia nesse tempo, mas eu me vem bate-papo, dois assistindo, abençoe. No chat, deixa eu abrir no chat. Que coisa, hein? Impressionante. Obrigado a você, tá bom. Tinha dois, agora tem um, vai um, sai um, entra o outro. Hoje é sabadão, hoje está todo mundo em casa almoçando e tal, né? Família, sem televisão, então entra um pouquinho, sai, entra um pouquinho, sai, e assim vai prosseguindo. Estamos aí com 33 minutos. Vamos lá. Vamos para o vídeo agora, certo? E, ó, esse vídeo aqui, ó, tá vendo aí? Estamos com nós. Aqueles que estão no bate-papo, aqueles que estão fora do... Muito obrigado. Esse vídeo aqui é para uma estreia do canal. O canal é o canal 5, né? É o quinto canal do Marcos Mestre. Esse canal tem todos os erros que eu cometi, né? Tanto na filmagem, como na construção, como com os amigos, como com os operários, como com almoçando, como com o restaurante, em tudo aquilo que eu fiz, né? Então, eu quero dizer que o vídeo aqui
enquanto isso, só tirar a propaganda aqui por enquanto. Então, muito obrigado. Então, a finalidade desse vídeo é isso mesmo, tá certo? É passar tudo aqueles erros que todo mundo só mostra, né? Os acertos que tem nas obras, como tem que preparar, como tem que fazer certo, né? Então, eu quero mostrar como não tem que fazer. A ideia é essa. Como não tem que fazer. Esse vídeo aqui, acho que é melhor. A internet não está muito. Se já estão, né? É legal aí, mas vamos lá. Quero mostrar para vocês que eu estou aqui no canal Matos Mestre 1, né? Estão me assistindo, garoto e tal. Legal? Obrigado aí a você que está me assistindo. Vamos passar o vídeo. Não estou enrolando não, aqui é tudo no seu tempo. Então, esse vídeo aqui, peraí, não é esse vídeo aqui. Olha um pouquinho, fiz errado. O vídeo. Esse aqui é a implementação que eu ligo e tal. Coisa linda. Agora, aqui é outra implementação. Tá vendo? Também que é garantida. Só que não é esse vídeo não que eu parei para mostrar para sair fora e trocou, né? Eu já acho já ele. Esse aí, tá certo? Água. Vamos começar o vídeo, né? Então aqui, ó, vamos ver, vou pegar do princípio aqui para a gente poder. É um vídeo curto também, vai ser. Aí, vamos. A Leroy Merim, tá com nós. Obrigado, aniversário da Leroy Merim. Vou deixar ela aí. Patrocinadora, né? Fundação Liberal do Codinho, que é muito rápido, né? Leroy, estamos juntos. Obrigado. Obrigado a Google. Obrigado a YouTube. O novo canal aí, ela já liberou para Marcos Mestre, não é? Obrigado mesmo. Deixa eu ver aqui, para um pouquinho. Eu vou tirar a Leroy aqui, tá bom? Ela tá aqui, ó, bonitona aí, tá bom? Para todo mundo ver aí, ó, certo? E fico muito agradecido aí dela ter, né? Aí, por vídeo aí, estar sempre e achar que o nosso canal, né, é merecedor da propaganda deles aí, né? Super loja aqui no nosso Brasil. Trabalho único, vedação. Tá certo? Ó, veja como que eu errei muito aqui. Trabalho único, vedação, calha e dentro da casa está com trinca. Tá certo? Então esse é um trabalho que eu deveria mostrar, né? Na verdade. Na verdade, já que eu estou apresentando esse título aí, ó, trabalho único, vedação. Né? Cadê a calha no beiral? Calha no beiral e dentro. Então é uma lógica, né? Então já começa aí errado. Aqui também, porque faremos. Depois eu tentei, né? Tentei colocar aqui um título que compensasse o meu erro, né? Porque eu não mostrei nada. Quer dizer, não mostrei nada, vou pôr o que aqui? Então eu pus o que faremos. Faremos o trabalho, faremos isso, faremos aquilo e não mostrei nada. Isso. Né? Não é à toa que eu tenho aqui 7-0, né? Como eu já disse. Vou deixar o 0 lá. Na época, pus até um lá, ó, para ver se ia, né? Não adianta fazer coisa errada, coisa feia, coisa ruim e querer esquetir, né? Jogar uma flor em cima. O bolo, ela vai sentir o gosto lá dentro e vai falar, tá muito ruim, pensei que era bom, mas tá muito ruim, não é? Então também não achei aqui, né? Até o título aqui, na verdade. Sabe, tá vendo? Muito. Vamos lá para o vídeo. Então vou abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o vídeo para mostrar legal. Vamos lá. Então vamos aí para mais um. Aí para
ver aí o que vai acontecer. Lá eu escrevi, né? Vamos ver, já cometi o erro de não existe no vídeo, não é? Não existe, eu vou falar que tá certo. Aí eu dei as horas, né? Tá certo. Foi rapidinho, né? Porque também a pessoa pode notar, eu estou mostrando a rua, tem um som aqui, então, o som aqui para mim. Então, aí ó, eu estou mostrando a rua, mostrando tudo que nada interessa aí, ó. Não tem nada a ver com o trabalho, ó. Tá vendo? Estou mostrando aí meu companheiro, o Luiz Henrique, que a gente está com 25 anos, né? Não tem nada a ver, né? Na hora do almoço, não tem nada. Olha lá. O material, tá vendo? Todo o material, mas cadê o trabalho? Cadê? Um monte de material, mas sem mostrar nada que possa a pessoa aprender alguma coisa, quer dizer, né, a gente vai lá no depósito, vai entrar lá no depósito lá que tá cheio de material para ver, tá certo? Então esse aí é onde a gente comete, é ficar perdendo tempo de estar apresentando rua, materiais, caminhões, papagaio, bola. Então tem que focar sempre no trabalho. As pessoas entram para aprender alguma coisa, para ver alguma coisa acontecer, um ponto que ela possa dizer, aprendi. Aí eu fico mostrando a hora, tá vendo? Ele está correndo, né? Mostrando que está correndo aí. Ele está meio lento. A internet na história. Se inscreva-se no nosso canal e esteja com nós sempre. Canal 2, Marcos Mestre ao mês, Marcos Mestre em 1 minuto. Os 4 mestres e seus amigos. E agora o canal 5 errados. Lá, aí estou mostrando tudo à toa, tá vendo? Já estou na metade do vídeo. Já estou. Não estou mostrando trabalho nenhum para a pessoa aprender. Nada que possa segurar o espectador. Atenção, não é? Naturalmente que fica até agradecido de não ter levado xingos, né? Eu nem ocultava as pessoas, nem deletava, né? Nem excluía os comentários, de forma que é muito generosa comigo, né? Porque, na verdade, até eu. Então, aí estou mostrando o telhado, como você vê que é uma porcaria mesmo, né? É uma porcaria esse vídeo aí que eu fiz, e nunca mais eu faço sem mostrar nada. Ó, tá certo? Ó. Não, nenhuma. Mostrando a calha aí a ser impermeabilizada, mas cadê a impermeabilização? Onde você está com o seu vídeo, não é? Um vídeo desse que é bom que fique para aproveitar e não fazer dessa maneira, mostrando o que não é nada, exatamente nada. Quase no fim do vídeo, eu apresento a canaleta de concreto que eu vou impermeabilizar. Básico de alguma coisa útil, de uma lona asfáltica, né? Com pincha. Ela está se soltando e é por ela que está vazando. Somente isso que foi útil. Um vídeo desse tamanho. Não dá, né, Marcos Messi? Vamos aí, né? Vai que não dá pra fazer dessa maneira, certo? E aí na frente, ó, outro ponto que eu mostrei também, uma rachadura braba que tem bem na boca aí, onde cai, né? Onde cai a pintada aí, ó. Esse por aí, a rachadura que eu estou mostrando, como está horrível, é só mostrando, não fiz nada, não é? Quer dizer, só mostrar não adianta, mas, de qualquer forma, eu amigo aí que não. Esse vídeo, né? Na verdade.
Esse vídeo realmente é uma porcaria, tá certo? Uma boa porcaria. Como? Acabou o vídeo e ficamos assim. Nada de informativo, uma porcaria de vídeo, zero para esse vídeo. Tá bom? Então, deixa eu agora mostrar para vocês. Peraí. Deixa eu ver assim. Alô? Tá. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um rapidinho. Tem 5.113 visualizações. Olha que é o vídeo bom. O vídeo bom é esse aqui, ó. 25 de junho. Setembro. Né? Vai fazer 2 meses. 2 meses e um pouquinho, né? 2 meses já está com essa visualização e é de 2017, tá certo? O nome dele é Passo a Passo, tá? Então, o 17 período antigo, tá? Então, isso aqui eu usei açúcar. Eu vou passar um princípio. Escrever um comentário, deixa eu ver se comentário. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Tem um comentário da Rebotec, né? A Rebotec dá 20 anos, tá certo? Então tem sua garantia aí. Então, o limite, né? Então, aqui que eu falei, né? Tudo tem sua hora de término, né? Nem tudo é durar pro resto da vida. Brincadeira comigo. Vamos. Isso aqui. Agora com açúcar. Também é. Esse aqui também é com açúcar. Quem quiser acessar, pode acessar todos esses vídeos que eu tenho no lateral aqui. Deixa eu ver. Agora eu vou ter para o vídeo, né? Vamos lá. Hora de duração. Quero mostrar o comentário aqui, mas não consegui. Não. Vamos ver uma coisa aqui, peraí. Papai, eu devia... Então vamos lá, vamos vídeo aqui. Olha só aí, compartilhando aí a empresa aí com aí, obrigado aí. A loja de som e acessórios automotivos da América Latina. Connect Sport. Connect Sports. Confira aí, certo? Vamos abrir o vídeo aqui, ó. Cadê esse vídeo aqui? Olha lá. Cadê aí, mano? Vamos lá abrir, vamos abrir, papai. Demora para finalizar. Esse trabalho aí, gente, eu fiz com lona, tela de viveiro, tá certo? É isso mesmo. E em cima fiz a impermeabilização com açúcar e areia. Eu não vou... Câmera lenta aqui a minha... Aqui tá o... Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui. Vamos ver, vou dar uma tentada aqui. Eu fiz com o celular, né? Vocês podem ver que foi até minha irmã que fez essa... Irmã, né? Minha irmã que está falando, é a casa dela. Garantido. É super garantido esse trabalho aí, não é? Na casa dela, eu vou lá sempre, né? Mesmo porque, né, a gente vai fazer em casa o quê? Aqui, ó, é o prédio, tá vendo? Você pode ver o prédio aí, o tamanho do prédio. Então, aqui é uma que eu fiz, certo? Por isso eu pego alguma coisa, passo a passo. Aqui está passo a passo, conforme eu faço hoje, gente. Eu fiz com uma lona, com tela de viveiro de um lado e tela de viveiro do outro. E assim para vocês aí, para vocês verem esse vídeo. Tá vendo?
e ficava na parede e entrava no quarto. Né? Vou dar uma puladinha aqui para ver se eu vou mais para frente. Espera aí. Aí. Obrigado aí, ó. Frete grátis. Obrigado aí, Sudeste, né? Compartilhando com nós aí, ó, né? Para o crescimento do canal. Obrigado aí. Vamos ver como que eu estou preparando. Já ver aí esse ponto importante. Então, não dá para mim demorar. Deu seu se inscreve no nosso canal. E aqui é especial, certo? É uma live especial que vai lá para a inauguração do Vídeos Errados. Né? Esse é um vídeo e vocês podem acessar esse aqui, ó, esse vídeo aqui, que vocês vão ver ele na íntegra, tá bom? O que nós fazemos é uma atualização agora, com lona e telas de galinheiro. Eu estou tentando mostrar os pedaços desse vídeo. Está... Deixa eu ver se eu consigo. Olha lá. Dessa forma que eu fiz aí, tá vendo aí, ó? Depois a massa, depois a tela, depois a massa. Ela fica no meio das duas telas. Na parede já está pronto, não é? Como vocês podem ver, já encapei da mesma forma, encapei na parede da mesma forma. Dessa forma aí, ó. A gente faz dois tipos, né? Você observar aqui do lado. Deixa eu ver aqui. A você que está com nós, aqui novamente, para dar uma boa. Luciano Marques de Pernambuco, mestre Marques, estamos juntos. Obrigado aí, Luciano. Sempre mesmo. Obrigado aí, Pernambuco. Um abraço para Pernambuco aí. Deus nos assistindo. Estamos com três. Quero dizer a vocês agora, aproveitar um pequeno espaço. Se inscreva nos 5 canais. É o positivo. E aperte o sininho dos 5 canais. Então, encontrar Marcos Link ao vivo. Um dos 4 canais, né? Eu estarei lá, vai estar com nós, tá bom? Vamos ver. Esse aqui vocês já viram. Deixa eu estou mostrando. Bom, eu vou dar mais uma adiantada aqui, deixa eu ver como que eu vou fazer. Aí, demorou para abrir, hein? Eu vou dar mais uma adiantada boa aqui, deixa eu ver. Vamos dar para abrir aqui. Mais um pulinho ali, vamos encerrar essa pré
né? Magnífica estreia. Estou estreando aí com um trabalho maravilhoso aí. Garanto que para mim chegar aqui eu levei mais de 10 anos. Errei muito, muito. E eu quero mostrar lá também as impermeabilizações que eu fiz lá, que eu também errei. Certo? Deixa eu. Obrigado, São Caetano do Sul. Obrigado. E não é? Espero que venha bastante aí, bastante apartamentos, né? Estamos juntos. Obrigado mesmo pela parceria aí. Vou adiantar mais um pedacinho aqui, não é? Aqui eu estou mostrando. A legenda, né? Então vamos mais para frente. Vamos andar mais para frente aqui. Mais um pouquinho. Eu estou mostrando um pedacinho para vocês poderem ter uma noção, né? De como que é o processo aí. Por último, eu fiz areia, cimento, areia, açúcar, tá certo? Por último. Vamos ver aqui, vou mostrar para vocês. Aí já. Olha. Tá certo? Vamos lá. Lá mais para frente. Está meio devagar, né? Beijando aí para vocês, mas tudo bem. Vamos que vamos. Obrigado a Taiwan Internacional. Festival Show. Show. Né? Aqui tem mais uma festa 2018 aqui, ó. Vamos conhecer lá, hein? Ele irá conhecer, né? Vou dar uma olhada aí para ver se eu posso estar nessa festa aí também. Né? Então, aqui, né, nós temos aí da YouTube aí, graças a Deus, que nos dá aí a nossa esperança de a gente ser remunerado. Né? Aí eu passo com o rodo para ficar mais lisinho, mais fácil o trabalho, tá certo? Eu uso um rodo para alisar, e conforme vocês podem ver aí, ó. Eu uso um rodo, né? Realmente para alisar, ó, para ser mais rápido. Vou dar outra adiantada, dá outra adiantadinha. Esse vídeo aqui é errado de Marcos Mestre, tá certo? Vamos acompanhar esse canal aí, que tudo que eu errei vai estar lá. A grande lição para que não possam copiar, né, os erros. Esse não, esse aqui é um acerto. Vocês estão mostrando conforme a gente está hoje. Horário especial. Vamos lá. Vamos ver um pouco aqui, né? Vai mais rápido. 2018, tamo junto. Obrigado.
Bom, aí terminou o trabalho, então vocês podem acessar esse vídeo aqui que é show de bola, certo? Vamos ver aqui no como nós estamos. Vamos dar uma encerrar essa live. Eu quero agradecer, quero mostrar o que é, né? Ainda não nasceu esse aqui o emblema que eu coloquei. Deixa eu desligar aqui. Né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos parar? Aí. O que temos aqui? Certo? Aqui nós temos vídeos errados. Hoje aqui mostrando como que é mais ou menos, né? Porque aqui vai ter um emblema aqui, algum. Vai ter um burro, ó. Onde vocês vêem um burro aqui, ó. Um burro. Ainda não saiu porque ela demora de um dia para o outro para poder destacar e sair, né? Vai ter um burro. Canal Vídeos Errados. Vai ter um burro. Não esqueça que vai ter um burro. Os vídeos errados, tá bom? Um inscrito. Vamos dar um inscrito para o meu canal, né? Porque na verdade eu tenho salvar. Mas aqui não tem. Aqui não tem ainda vídeo, né? Mas eu acho que eu já ganhei um inscrito aqui que eu mesmo inscrevo no meu canal, né? Mas agora, então, eu posso ganhar 4 inscritos já para o meu canal, né? Vamos aqui agora ver aqui. Obrigado a todos aqueles que estão. Aqui. Aqui. Vamos abrir aqui. Abrir aqui. Aí. Um abraço. Bem forte mesmo, bem carinhoso. Para todos aqueles que estiverem conosco, que estão com nós, né, nesse momento. Aqueles que estão aí por fora aí do bate-papo, né, que são mais, né? São mais pessoas, porque na verdade vocês estão no celular, estão aí comendo, né? Então, muito obrigado a você que está aí lanchando, tomando café, tomando uma cervejinha no boteco aí, não é? Então, eu também acho que eu vou fazer isso aí, vou dar uma pausa agora, né? Que eu estou aí desde não é? Trabalhando no computador, nos meus canais e tal, eu resolvi abrir esse canal aqui. Esse canal aí vem ajudar a todos, tá bom? Porque é um canal novamente inédito, né? Igual eu creio que, espero que tudo aquilo que eu faço um dia possa ser copiado, não é? Mas vai ser exclusivo para os meus próprios erros, né? Eu tenho 8.000 vídeos, né? Nos 4 canais que eu tenho, de forma que eu tenho muita coisa errada lá, né? Na filmagem, como na realização do trabalho, como com as pessoas que às vezes eu estou tratando, né? Às vezes também sou meio ingrato com as pessoas não conversar. Então tudo aquilo lá que eu fiz de errado ali no meu canal, eu quero pôr tudo nesse canal maravilhoso para que vocês não venham copiar isso aí, né? Ou mesmo porque que queria ter atenção, né? Sobre esse ponto aí que não foi bom para mim, né? Porque mostra o que é bom pra gente, mas a gente não mostra o que foi ruim, é verdade? Então esse canal será muito importante para nós todos, tá bom? Desde já, muito obrigado. Eu espero que meus amigos aí, né, estão com nós aí nos 4 canais, inscritos também, não é? Que tenha um novo canal do Marcos
Mestre aí não é para ver aonde que não pode fazer, aonde não pode errar, né? Aonde que eu acho que para mim não foi bom, então para meus amigos também não serão bons. Esse primeiro vídeo aí que eu coloquei, não é que não tem nada, é uma porcaria mesmo. Eu acredito que pior que esse aí eu vou ter que estar procurando nos meus canais aí para achar o que eu vou postar aí seguidamente a esse, tá bom? Então fica com Deus, Deus abençoe. Um beijo com estalo para todos aqueles que estão com nós e que estará com nós. Não esqueça, aperte o gostei, sininho, o sininho para que vocês possam saber aonde Marcos Mestre se encontra. São 5 canais, então aperte o sininho nos 5, se inscreva nos 5, esteja comigo, vivo, que todos nós estamos por você. Entende, né? Vai crescer sua família, pode ter certeza disso. Me ajude que eu te ajudarei. Tá certo? Então, somos uma irmandade, uma família unida. Come on. Thank you.